Obrigado, Ricardo. Obrigado mais uma vez, Tânia. Agora a gente vai fazer, acho que, um exercício aí de uma competência socioemocional aí de colaboração. Queria pedir para a Bea me ajudar a organizar, que é esse exercício de vocês nas mesas aí, refletirem e conversarem um pouco sobre o tema. Por favor, Bea, me ajude. Ok, Paulo. Nossa, foi muito emocionante ouvi-los. Estou, assim, emocionada realmente. A ideia, gente, agora é deixar um espaço para participação e reflexão sobre o que a gente ouviu agora. Tenho certeza que, enquanto os nossos experts estavam falando, passaram aí na cabeça de vocês várias carinhas, né, de alunos que tem a ver com uma ou outra coisa que eles falaram. Então, a ideia agora é vocês refletirem e conversarem um pouco sobre esse tema. A gente quer que vocês comentem as experiências que já viveram e relembrem um pouco desses casos. Vocês terão 10 minutos para discutir o tema e pensar também em algumas perguntas para fazer para os nossos experts que vão continuar aqui com a gente. Então, enfim, comecem a discussão na sua mesa. Acho que essa coisa de relembrar os casos e as experiências, eu acho que é um motivo para começar a conversa, né? E quando der os 10 minutos, a gente avisa vocês, e assim que vocês também forem tendo as perguntas, vão escrevendo que alguém vai retirar as perguntas para trazer aqui para o Paulo, tá bom? Tá contando aí, 10 minutos. Chegaram mais de 1000 perguntas, não é isso, mas algumas perguntas eu vou tentar reuni-las, são assuntos, dúvidas parecidas, e aí as perguntas, o pessoal do Smart me contou que as perguntas que a gente não conseguir debater aqui, depois a gente vai tentar encaminhar as respostas, essa reflexão, para que ninguém saia com essas dúvidas. Eu vou perguntar para os dois, essa é uma pergunta que eu acho que já chegaram algumas repetidas aqui, e eu acho que tem tudo a ver com esse encontro, que se a visão das habilidades socioemocionais, se ela está presente na formação dos professores. Acho que os dois podem, comentar, não sei, quem achar, pode começar com a Tânia, pode começar com as mulheres. De forma institucionalizada, não. O que a gente está percebendo é que, felizmente, é um assunto que está chegando à discussão e que muitas escolas ou algumas entidades, algumas secretarias de educação se dão conta e, a partir daí, uma formação específica para atuação nessa área. Do que eu saiba, ainda não está incorporado nos currículos das universidades que formam professores. Quando a gente pergunta para os professores, né, o que eles dizem, que vocês viram um pouco ali, é de que a escola faz, eles fazem, eles se sentem completamente despreparados para fazer e acham que a escola está despreparada para fazer. Então, na verdade, não existe, eu acho que, na maior parte da formação dos professores, uma formação específica para isso. Por outro lado, o que a evidência científica mostra é o seguinte, é que o impacto da formação socioemocional dos alunos é dramaticamente influenciada pela formação do professor. Tá? Então, por exemplo, no programa lá da ASEC, se eu não me engano, eles têm 32 horas aula de formação para o professor dar 24 horas aula de socioemocional com os alunos. Ou seja, falta a formação socioemocional e a formação socioemocional é muito importante. Então, eu não recomendaria nenhuma escola a fazer formação socioemocional explícita e estruturada sem
uma formação bem sólida, porque é muito importante. Mas o que os estudos também têm mostrado é o seguinte: não tragam agentes externos à escola para fazer a formação socioemocional. Ela só funciona quando ela é feita pelo próprio professor. Ela funciona muito melhor quando ela é feita pelo próprio professor. Ou seja, a gente não tem alternativa. Nós temos que levar isso para a escola, junto com a formação, e tem que ser dada pelo professor dentro da sala de aula. Tem uma grande discussão se tem que ser dada misturada com matemática e linguagem, ou tem que ser dada num tempo separado. Ou seja, se tem que ser incorporada às matérias tradicionais ou tem que ser desincorporada num tempo de aula separado. Isso eu acho que ninguém conseguiu decifrar ainda direito qual é a melhor maneira de fazer. Eu diria que, para começar, fazer desincorporado, para ficar muito claro o que você está fazendo. Tá certo? Depois você pode, talvez, fazer mais misturado. Mas isso é alguma coisa que, cientificamente, ninguém sabe direito qual é a melhor maneira de fazer. Eu tentei reunir aqui algumas outras perguntas. Obrigado. Vamos mandando mais, vamos mandando. E algumas perguntas aqui começam abordam a questão de como trabalhar o socioemocional com o perfil de alunos que estão na escola, citando, às vezes, falta de motivação do aluno, mesmo com um trabalho efetivo do professor, e muitas vezes falando sobre a desestruturação das famílias. Como trabalhar com esse aluno, e se isso é uma dificuldade, ou se trabalhar essas competências, na verdade, pode ser uma oportunidade de trabalhar com isso. Quem começa de novo? Bom, quando a gente está falando de motivação, a gente está dizendo que o aluno pode estar menos motivado, normalmente, porque ninguém acredita nele, né? E eu queria fazer aquela reflexão, e eu já ouvi alguns alunos falando, do quanto é mágico alguém acreditar. Então, eu acho que, quando a gente olha disciplinas tradicionais em que se faz avaliação, e você fala, esse aluno é 8, esse é 10, eu acho que na área socioemocional não é bem assim. Existe uma injeção de ânimo muito grande quando a gente olha para cada um como tendo um potencial e sabendo que ele pode exercer o potencial do jeito dele, ele pode se desenvolver do jeito dele. Não existe a forma certa ou a forma errada de reagir, né? Então, eu queria começar com a reflexão de quanto a postura do professor que acredita no potencial do aluno e que é transmitida vai ter efeito justamente nesse sentido, né? De talentos serem despertados porque alguém colocou confiança nele. A família está dizendo, não, você não vai dar certo, etc., e alguém confia e dá oportunidade no sentido, principalmente, da demonstração dessa confiança, né? E da oportunidade da criança começar a se desenvolver do jeito dela, a criança ou jovem, né? Do jeito dele, e não necessariamente como todos os outros. Eu queria só, talvez, complementar o que a Tânia está colocando, o seguinte, tem vários estudos mostrando o seguinte: não adianta você fechar a sala e o professor tentar fazer, o professor tentar, sozinho dentro da sala de aula, desenvolver o socioemocional dos seus alunos, se o ambiente da escola não colabora, tá certo? Tem bastante evidência de que a escola tem que ter 5 coisas para o trabalho do professor dentro da sala de aula no socioemocional funcionar. Tá certo? Que aí conecta com o que a Tânia estava colocando. A primeira coisa é o acolhimento, né? Se os nossos alunos smart chegarem na escola privada e a escola privada não acolhê-los, eles não vão se desenvolver. Então, a primeira coisa é o seguinte, é o acolhimento. Assim, as crianças têm que entender que a escola é fundamentalmente delas. E nós estamos lá prestando um serviço para elas. Elas têm que se sentir em casa na escola, seguras, acolhidas, etc. Segunda a questão muito importante, a gente quer que elas sejam protagonistas. Então, se a gente não der a palavra para elas, elas não vão se desenvolver. A gente quer que elas sejam responsáveis, tomam decisões. Então, elas têm que ser entendidas como um sujeito de direito, elas têm que ser entendidas como um protagonista. Tá certo? Elas têm que fazer escolhas, errarem, acertarem,
elas têm que aprender a fazer escolhas dentro do ambiente escolar. Então, elas têm que ser protagonistas. A segunda questão. A terceira, uma das mais importantes, que a Tânia colocou, é o seguinte: a gente precisa acreditar nos nossos alunos. Uma escola que não acredita no seu aluno não vai desenvolver nada, muito menos a autoestima dele, a autoconfiança, o autoconhecimento dele. Tá certo? Então, a terceira coisa é, temos que acreditar nos nossos alunos. Tá certo? A quarta coisa é a questão das regras. A escola não pode ser um mau exemplo. Ninguém vai viver numa sociedade que ele não entende as regras. Tá certo? Você vai viver numa sociedade que você segue a regra porque você entendeu e você participou na definição daquelas regras. Até algumas você não concorda, mas a maioria diz que vai ser daquele jeito, você segue aquela regra. Tá certo? A escola tem que ser igual. Então, os combinados e as regras têm que ser entendidas e não completamente impostas a essas crianças. Tá certo? E até aí podia ser um parque de diversão. Tá certo? Quer dizer, você é acolhido, você escolhe o que você quer, você tem algumas regras lá de segurança, todo mundo acredita em você, que você vai se divertir muito. O que a escola faz diferença são as oportunidades de aprendizado, né? Se você cria esse clima e você tem amplas oportunidades para você aprender, você vai se desenvolver. Então, se você não tiver essas 5 coisas, a escola não vai funcionar. Uma pergunta aqui que abordou-se... na hora de abordar, de iniciar esse trabalho de habilidades socioemocionais na escola, começar por onde? Pelo aluno ou pelo próprio professor? Como fazer essa reflexão própria em relação a essas habilidades? E se é necessário fazer essa reflexão para poder trabalhar com isso na sala de aula? Bom, vou falar um pouco da nossa experiência, né? Nós aprendemos, através de uma metodologia consagrada, que existem alguns princípios que são fundamentais. E existem alguns paradigmas, né? Por exemplo, essa questão de chamar sentimento de certo, errado, feio, bonito, positivo, negativo, é um paradigma. E ele é necessário ser quebrado para que a gente possa estar trabalhando a questão. Então, eu acho temeroso, né, perigoso, iniciar um trabalho desse sem uma base firme. O interessante é que a maioria dos adultos hoje não teve educação emocional na infância, né? E nem na faculdade. Mas não é complicado tudo isso, não. Eu acho que, a partir da assimilação da base, é muito simples e muito intuitivo. E tem um enorme espaço para desenvolvimento. E o que eu acho mais rico, a gente aprende com os alunos, né? Então, na SEC, nós conceituamos o papel do professor como do facilitador do desenvolvimento emocional. Então, ele não está ali para ensinar o que fazer, mas para despertar, para motivar, né, para gerar esse clima do qual ele também, ele tanto provoca quanto ele se beneficia, né? Então, eu não resisto a contar uma historinha, dá licença, mas a gente teve o ano retrasado uma professora que saiu de um curso, ela havia pensado a respeito desse papel, e o papel de você saber fazer boas perguntas ao invés de dar respostas. E ela disse que chegou no dia seguinte na escola e um aluno tirou 2 na prova, foi lá e rasgou a prova na cara dela. E ela disse que respirou bem fundo e pensou: eu já tentei de tudo com esse menino. Vou tentar aquilo que eu aprendi ontem. Aí ela olhou para o menino e falou assim: tem alguma coisa que eu possa fazer para você se sentir melhor? Porque foi a primeira vez que ela percebeu que o que ele estava buscando era atenção na forma de reprimenda. E quando ela fez isso, ela quebrou a perna dele. Disse que ele foi para o final da classe, ficou o período inteiro de aula sem falar nada, e na saída ele passou por lá e falou: você podia me ensinar a matéria que eu não sei. E aí ela conta isso para a gente com o aprendizado da própria experiência dela. Então, a gente está falando de desmontar aquele esquema da criança que cai e a gente fala: não doeu? Né? E do aluno que faz alguma coisa errada e a gente pune ou a gente repreende, para a gente ir na razão que dá oportunidade do desenvolvimento. Então, o que é muito rico é aprender a base concreta na qual se pode trabalhar e ter algum instrumental também testado e não experimental, que vá possibilitar que o grupo aprenda em conjunto. O professor facilita e ele se beneficia também.
Só dizer o seguinte, os professores que a gente entrevistou, eles dizem que antes da gente cuidar do socioemocional das crianças, a gente devia se preocupar em desenvolver o socioemocional deles, que está tremendamente abalado pela a profissão, que é uma profissão socioemocionalmente difícil, né? Então, mas o que a gente estava discutindo antes, que eu acho que é importante retomar rapidamente, é o papel da família, tá certo? Os professores, eles chamam a atenção de que, sem a ajuda da família, não tem como promover a educação socioemocional dos alunos, principalmente de alguns alunos. Ou seja, a ideia de que isso tem que ser um desenvolvimento compartilhado, tá certo? Isso é bastante unânime com eles. Eu discordo um pouco deles, não sei se de vocês, mas eu acho o seguinte, toda ajuda da família é mais do que bem-vinda, né? Quer dizer, a família pode ajudar muito a escola no desenvolvimento do socioemocional, da autoestima, da perseverança, da autonomia da criança, e etc. Mas o direito à educação, que envolve o direito ao desenvolvimento socioemocional, que é parte do desenvolvimento pleno, em última instância, tem que ser feito pela escola. Ou seja, se a família ajuda, ótimo, porque eu não tenho que me preocupar com aqueles, ou não tenho que me preocupar muito. Mas no final do dia, essas crianças dependem de que o último recurso deles é a escola. E, portanto, se a família não fizer o papel delas, a escola vai ter que fazer. Vai ter que descobrir uma maneira de fazer. Então, porque eu acho que simplesmente a única forma que a gente tem de garantir realmente o direito à educação. A família tem, normalmente, um núcleo onde as suas regras, os seus valores são semelhantes. E a escola é um espaço social por excelência, onde a criança vai perceber os diferentes. Então, existe uma parte nessa educação, né, na área social, que definitivamente a criança precisa desse espaço da escola. É ali que ele vai começar a fazer bullying porque o outro é diferente, ou desenvolver sensibilidade e empatia para conviver com as diferenças, que ele vai encontrar em todo o restante da sua vida, na faculdade, no seu mercado de trabalho. Então, eu não vejo a família, de qualquer forma, fazendo essa função de forma completa. A escola precisaria, no mínimo, complementar. Uma pergunta aqui de uma das mesas. Como trabalhar, desenvolver as habilidades socioemocionais em salas de aula com 40 alunos, que, em geral, aí é uma realidade na escola pública, nas redes estaduais? Olha, é difícil generalizar essa questão. Eu acho que se nós temos um espaço, né, um momento específico para desenvolvimento, nós vamos estar colocando todo mundo nesse barco, e 40 tem uma série de maneiras distintas de estar trabalhando, né? Uma das técnicas muito bacanas é propor uma questão, subdividir em grupos, os grupos prepararem e depois em grupão se discute. Então, acho que a questão do número de alunos para um desenvolvimento organizado não é o maior problema. Acho que o difícil realmente é, numa classe de 40 alunos, sem um momento dedicado, ficar realmente o professor percebendo as necessidades individualizadas de cada um. Eu acho que a educação em tempo integral acaba ajudando um pouco isso. Então, isso é um problema real, né? Uma sala com 40 alunos, a coisa fica mais complicada. O tempo integral ajuda. A outra coisa que você tem uma evidência, dado isso que está sendo colocado, é que existe uma certa vantagem de você começar com a educação socioemocional cedo. Tá certo? O professor da primeira série, da fase inicial do fundamental, que passa todas aquelas horas com o aluno, ele tem mais capacidade de desenvolver o socioemocional do que depois o professor de sociologia ou filosofia, que vê o aluno muito poucas horas numa sala de 40 alunos, que não sabe nem o nome de todo mundo. Tá certo? Então, existe uma certa facilidade da gente fazer isso nos anos iniciais. Tá certo? Mas, evidentemente, se você pegar o currículo socioemocional, por exemplo, de quem tem um currículo socioemocional bem desenvolvido, tipo a Austrália, ela começa na primeira série, na verdade, na pré-escola, e vai direto.
porque, evidentemente, as habilidades socioemocionais que você tem que desenvolver num adolescente e num jovem são diferentes. Mas fica muito mais fácil quando você começa bem mais cedo e aquelas questões todas de lidar com as suas emoções que a Tânia colocou aqui para a gente de uma maneira tão legal, você realmente tem que aprender quando você tiver 6, 7 anos de idade, tá certo? Isso vai fazer uma tremenda diferença, aí você pode depois se dedicar a coisas mais complexas e mais específicas, mas você vai ter que ter uma boa base. Isso, às vezes, as pessoas não gostam muito do nome, mas nas primeiras idades a gente tem que fazer a alfabetização socioemocional das pessoas, tá certo? Quer dizer, aprender o nome das emoções, etc. Então, existe um trabalho de educação socioemocional que tem que ser feito logo no final da pré-escola, no primeiro ano, no segundo ano. Legal, o nosso tempo já está acabando. Enfim, tem uma série de perguntas muito legais aqui, mas acho que não vai dar tempo. Queria só finalizar com uma última pergunta, que eu acho que tem um interesse, é uma curiosidade minha que eu tenho, e acho que tem um interesse, deve ter um interesse de todo mundo. Trabalhar com essas habilidades, enfim, fomentar essas competências nos alunos, ela requer enfim, uma transformação do professor, e tem que mudar toda a sua prática, ou, na verdade, é uma volta à essência de coisas que a gente já conhece, e é uma reflexão diferente. Assim, existe uma grande mudança do professor, ou, na verdade, prestar atenção em coisas que são muito importantes, como o Ricardo mesmo comentou, que, enfim, os parâmetros já estão previstos lá, mas como que o professor age diante disso daí? Ele precisa fazer uma reflexão, de fazer uma grande transformação, ou isso é adaptável, enfim, qual a estratégia que ele pode seguir? Passo para a Tânia, que quem forma esses professores... Aí você não dá tempo de eu pensar. Brincadeira. Eu acho que é importante ter uma base, né? Eu não sugiro a ninguém começar a se lançar nas socioemocionais sem se apoiar em algo concreto e adequado. Eu diria que é automático, né? Você não pode trabalhar a educação socioemocional dizendo vocês devem, né? A gente fala nós somos, nós fazemos, nós agimos. Então, essa educação socioemocional, ela permeia quem conduz um grupo. Normalmente, quando a gente complementa um trabalho e pergunta para os professores como é que foi, é comum que a maioria deles diga foi bom para as crianças, foi melhor para mim, né? Então, mas não é algo complicado. Eu diria que, sim, nós precisamos estar preparados para isso, sim, nós vamos ser afetados, mas é bastante intuitivo. A partir de nós sabermos onde se quer chegar, ou como estimular, e eu queria voltar a comentar a postura. Eu acho que a postura faz toda a diferença do mundo, né? A postura de que nada está acabado, a gente está aprendendo juntos, nenhuma questão se fecha, a gente pode abrir novas ideias, né? Então, quando a gente planta essa postura, a gente abre um espaço emocionalmente seguro, emocionalmente estimulante, no qual todos participam e se transformam. Então, acho que o processo para o professor é um processo de transformação, sim, e muito gratificante. Gente, queria agradecer a Tânia e ao Ricardo. Infelizmente, o tempo acabou, mas algumas perguntas vão comigo, vou passar para a equipe do Smart para que ninguém fique sem resposta. Bé, é contigo. Em nome do Smart, eu queria agradecer a presença da Tânia, do professor Ricardo e do Paulo, e principalmente a contribuição de vocês para esse debate. Eu tive a oportunidade de passar aqui nas mesas do lado de cá, e realmente a conversa estava muito interessante. Eu acho que frutificou em perguntas maravilhosas. Como o Paulo falou, as que não foram respondidas serão respondidas a vocês. Então, eu queria agradecer, chamar o agradecimento aqui aos nossos experts. Opa, hora boa agora. Obrigado. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado.
Bom, ao final de toda essa discussão, eu tenho um recadinho aqui para vocês. Não é à toa que o SMART promoveu essa discussão em torno das habilidades socioemocionais. No processo de seleção dos bolsistas, o SMART avalia não só o desempenho acadêmico dos candidatos, mas também características como motivação, autonomia, persistência e habilidade de comunicação. Como a gente viu, todas essas características são as tais habilidades socioemocionais. Tenho a certeza de que muitos aqui se lembraram durante as apresentações daquele aluno com essas características e que só estão esperando uma mão que lhe seja estendida. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que hoje está sendo aberta do processo seletivo SMART. Bom, e que tal aproveitarmos aqui o clima de bate-papo, né, que a gente começou com esse debate e fazermos um intervalo para o cafezinho? Ah, bom, né? Já estava dando, o meu já deu aquela roncadinha, assim. E a gente se vê, então, daqui 20 minutos, com mais emoção para vocês.